de honra. Item 10. Combater as instruções da ONU. Bem-vindo ao canal Vira News, informação em primeiro lugar. Nós estamos agora, nesse momento, finalizando o decálogo de honra que foi concebido pelo coronel Ennio Fontinelli. Ennio, esse último capítulo é um capítulo bastante interessante e que é muito importante que as pessoas entendam o porquê. Combater as instruções partidas da ONU. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, só vai entender por que combater as ideias partidas da ONU quem já tiver conhecimento da existência da nova ordem mundial e os seus desígnios, o seu projeto maldito de instalar sobre o mundo um governo totalitário global, nos moldes do comunismo. Também só vai entender por que a gente deve rejeitar as ideias da ONU as pessoas têm que saber que a ONU é o instrumento da nova ordem mundial para fazer valer as suas ideias, para promover o caos no mundo, preparando o terreno para esse poder totalitário global. Bom, muita gente não conhece nada, não tem muita informação sobre a nova ordem mundial, a ligação da nova ordem mundial com a ONU sendo instrumento da nova ordem. Como é que as pessoas fazem para adquirir esse conhecimento? É um conhecimento complexo, mas que tem que ser conscientizado. Para quem nunca ouviu falar nisso, eu tenho algumas sugestões. Uma é procurar no YouTube um vídeo meu de nome Myron Fagan. É o nome de um produtor de Hollywood. Ou então comprar um livro Nova Ordem Mundial e o Brasil. Agora, quem não tiver tempo ou disposição para fazer isso, pode simplesmente acreditar em mim. O que a gente percebe é que toda a informação está disponível, basta as pessoas pesquisarem um pouco, porque vão encontrar as respostas. Eu pesquiso continuamente e venho encontrando respostas que acabam sendo até assustadoras, quando a gente começa a perceber o que é a nova ordem mundial e por que a nova ordem mundial entra para combatê-la. Então, basta que as pessoas procurem informação, tem um vasto material no canal Ennio Fontinelli, no YouTube. Se cada um de vocês parar para assistir esse canal, vai ter uma verdadeira aula sobre geopolítica, sobre o Brasil ser a zona de retaguarda. É muita informação, mas são informações importantíssimas. E por falar em informações importantíssimas, vamos falar um pouco mais sobre a ONU, sobre essa ferramenta usada pela nova ordem mundial, Ennio. Pois é. A nova ordem mundial é um projeto originado dos Illuminati, satânico, portanto, voltada para o mal. A ONU, como instrumento da nova ordem mundial, tem a missão de disseminar esse mal pelo planeta. E nós somos os alvos número 1, como nós já dissemos. Mas existem coisas que são ditadas pela ONU e que talvez o público nem conheça, sequer tenha ouvido uma insinuação contra.
Por exemplo, aquecimento global. Todo mundo sabe o que é aquecimento global, porque a imprensa não cansa de falar nisso. Claro que ela sempre diz que é aquecimento global. Esquece da última palavra do discurso, que seria antropogênico. Porque o que a ONU defende é a necessidade de paralisar o aquecimento global antropogênico, ou seja, aquele causado pelo homem. Porque, para nós, que não estamos contaminados com as ideias da ONU, o aquecimento global sempre existiu, existe e existirá por todo sempre. Trata-se de um fenômeno cíclico no nosso planeta. O aquecimento global antropogênico é que é uma farsa criada pela ONU, com a finalidade de engessar o desenvolvimento dos países, principalmente os mais pobres, e mesmo os ricos, engessar de tal forma que se tornasse muito difícil o desenvolvimento. Esse é um dos itens. Outro item, que é uma armadilha da ONU, é a generalização do aborto. Porque, se você não sabe, um dos projetos da nova ordem mundial é a diminuição da população do planeta. Porque é mais fácil dominar um povo menor do que um maior. Então trata-se de descartar do planeta os seres humanos indesejáveis, que não produzem nada, incluindo nós. Então, a generalização do aborto visa exatamente destruir as sociedades. É aquela história que a gente estava falando em taxa de natalidade. Também parte da ONU, todos os ismos, gaysismo, feminismo, deixa eu ver aqui, multiculturalismo, são ideias partidas da ONU, mas estão escritas. Quer dizer, vocês não conhecem, se não conhecem, porque não leram a Carta da Terra nem a Ética Planetária. Mas eu não só li bastante sobre isso, como li livros e escrevi sobre o assunto, publiquei vídeos sobre o assunto. Tudo isso parte da ONU como um projeto maldito. Criar uma religião universal com a finalidade de massificar a população terrestre numa única religião, ausente de um Deus universal, onde o Deus passa a ser um planeta. Daí todo o esforço do discurso ecológico para endeusar a natureza. É a Mãe Terra. A Mãe Terra. Desmilitarização das polícias. Você pensa que estão falando da polícia militar nossa? Não, não. Estão falando em desmilitarizar toda e qualquer polícia que exista no planeta. É engraçado, porque a função da NOM, da Nova Ordem Mundial, é canalizar todo o potencial militar, bélico, de armas, para o poder global. Todas as armas que estiverem disseminadas têm que ser recolhidas. Desarmamento, na mesma vertente. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, gozada que outro dia eu vi uma publicação de do Instituto de Pediatria lá dos Estados Unidos, onde um médico lá, diretor de não sei o quê, estava afirmando que a ideologia de gênero não tem nenhum respaldo científico. E aí o pessoal saiu compartilhando na internet. E o meu comentário foi o seguinte: parece que hoje a gente precisa que alguém nos ensine que homem é homem e mulher é mulher, com provas científicas. Quando a minha vovó já sabia disso, o homem das cavernas já sabia disso. Então, o que existe é uma massificação de uma informação contraditando o óbvio. E nós estamos no meio de uma discussão do óbvio.
Mas a imprensa financiada, a grana toda jogada no projeto, vem nos afrontar. Isso parte da ONU. Marxismo nas escolas. Ah, a nova ordem mundial é comunista? Não. Ela é formada por magnatas, islâmicos e comunistas. Então, a ideologização das escolas não é propriamente o marxismo. O marxismo foi a escolha da nova ordem mundial por ser a melhor forma de governo capaz de aprisionar uma população inteira. Ela demonstrou isso durante 60 anos. A melhor forma de doutrinação. Aprisionamento, eu diria. E não importa para o comunista se a população acredita ou não nele. O que importa é que ela está com as liberdades tolhidas, não pode se locomover, não pode falar, não pode se expressar, não pode eleger ninguém porque não tem eleição, não pode mudar o governo porque o governo é eterno. Então é um engessamento, é um aprisionamento mesmo. Eles não se importam em fazer as cabeças. Tanto é assim que quando caiu a União Soviética, o que restou na Rússia, adivinha, foi o cristianismo. Quer dizer, a Rússia é um país cristão hoje. Deixou de ser quando era comunista? Claro que não. É porque o cristianismo falou mais alto. Quer dizer, o comunismo caiu, subiu o cristianismo. Estava lá, do sangue do russo. A voz pôde voltar a sair da garganta e passar pela boca. Significa que durante aqueles 60 anos eles não acreditavam em nada daquilo. Mas estavam aprisionados. Chega ou quer mais? Quero bem mais. Se a gente está falando de eleições 2018, como saber se o nosso candidato, quem a gente pode vir a escolher, está ligado realmente nesse conceito mais à direita, do retorno dos nossos valores fundamentais? Examinando o seu passado, examinando as suas propostas. Se ele for a favor do Foro de São Paulo, da URSAL, da Unasul, dessas coisas bolivarianistas, rejeitem na origem. Se ele achar normal abrir as nossas fronteiras para o mundo islâmico, cortem na origem. Se ele achar que essas minorias identificadas por sufixos, ismos, merecem um privilégio, cortem, porque é feminismo, gaysismo, esses ismos. Porque toda minoria, numa democracia representativa, tem que ser respeitada. Claro que tem que ser respeitada, mas jamais privilegiada. Porque a democracia pura é o exercício da maioria. Se eles tiverem um discurso ecológico, cortem. Depois eu vou falar um pouco sobre ecologia. Se ele for a favor do aborto, corte. São armadilhas. Então, essas são algumas formas óbvias, evidentes, de como separar o joio do trigo na hora de escolher os candidatos. Então, pelo que eu estou percebendo, uma das grandes armadilhas, né? Essas armadilhas disfarçadas de bondades planetárias, é a questão da ecologia. O que significa, existe uma grande farsa, estão tentando nos enganar e nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos, já caímos, hein? Já caímos. Não só nós. Vai ser difícil mudar a cultura de algumas pessoas. O mundo já caiu. E são pessoas boas, que acreditam nisso. Sem dúvida. Exatamente por isso que eu digo que já caímos. Mas uma coisa é a ecologia. Outra coisa é o ecologismo. Todos nós somos a favor da harmonia entre as espécies, harmonia planetária. Portanto, todos nós somos entes ecológicos. A preservação da natureza é importante e faz parte do nosso sangue, do nosso espírito. Agora, só tem que a ecologia foi um gancho, uma arma utilizada pela nova ordem mundial para manipular não só a religião, como nós já vimos, como também o desenvolvimento do mundo. Basta eu te dizer que
eu disse todos, vou repetir todos, os partidos verdes que existem no mundo, inclusive o nosso, foram fundados e mobiliados por viúvas do comunismo que caiu na União Soviética. Quer dizer, eles acharam um refúgio ou um novo discurso comunista. Ele tem a mentira arraigada no espírito, porque se o regime dele é uma mentira fartamente provada através de desastres constantes e contínuos pelo mundo afora, desastres dos regimes socialistas e comunistas, ele mudou apenas o discurso, mas ele não mudou a mania de mentir. Então, os partidos verdes vieram para assumir uma posição política partidária ao ecologismo e não à ecologia. Todos os órgãos destinados à preservação do meio ambiente não cuidam da preservação do meio ambiente, cuidam da impossibilitação do desenvolvimento com base no discurso ecológico. Se você, antigamente, o Brasil era privilegiado, porque o mundo inteiro navegava sobre energia petróleo. E o petróleo, a gente sabe que é poluidor, a gente sabe que é caro, que é difícil de transportar para um país que não produz, que é difícil de refinar. E o Brasil era um país privilegiado porque ele tinha a maior quantidade de rios do mundo. Então a nossa energia hídrica foi a responsável por a gente ganhar todo o espaço que ganhou nas economias mundiais. O Brasil passou de 46º a 8ª potência econômica durante os regimes militares. Baseados em quê? Na energia hídrica. Itaipu, Tucuruí, Furto. Então, veja, por que o discurso ecológico é prejudicial ao desenvolvimento? Veja Belo Monte. Belo Monte passou a funcionar agora, não na capacidade total, mas com alguma capacidade. E passou anos discutindo com a preservação do meio ambiente, das secretarias de controle ambiental, se ia tirar um índiozinho da cabana, se as cobras que moram na ilhota iam morrer, enfim, uma armadilha para impedir o desenvolvimento. Quer dizer, nós que tínhamos o maior potencial hidráulico do planeta, de repente passamos a ser vigiados para não usá-lo. Esse é o resultado do discurso ecologista. Agora, o aquecimento global, que faz parte do discurso, ele tem como finalidade aprisionar, sim, as nações para que não consigam se desenvolver. Por quê? Porque para você obter uma energia fora da poluente, você tem que gastar tanta tecnologia, tanto dinheiro que os países pobres não têm para conseguir ter a energia que é necessária ao desenvolvimento. Você está fadado a ser um eterno pobretão. E só quem tem a tecnologia para colocar energia eólica, outra energia limpa, solar, você, para ter dinheiro para fazer isso, para ter tecnologia, você precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa desenvolver. Se você não desenvolve, você não tem dinheiro para comprar nenhuma coisa nem outra. Então, o que antes era uma possibilidade remota, passou a ser uma impossibilidade. Porque se um país era muito pobre e vivia às custas do petróleo, a ecologia entra e diz: petróleo não. Mas você vai ter que ter energia limpa. Ele não tem dinheiro, não vai ter energia limpa e vai ter cada vez menos dinheiro. Então, foi uma forma de aprisionar o mundo. Mas isso foi tão vastamente distribuído pela ONU, através das suas organizações não governamentais, que esse discurso
começou a fazer parte do mundo, não só das pessoas, mas principalmente dos estudantes. Porque desde pequenininho, assim, nas festinhas de jardim de infância, já tem um menininho lá regando uma árvore. Não é mal, é ótimo regar uma árvore, mas só que aquilo é um símbolo da natureza, da deusa Terra, que visa no futuro aprisionar aquele menininho a ideia de que o homem é responsável pela destruição do planeta. Agora, parece que nós somos o povo mais inteligente do mundo, porque a Rússia e os Estados Unidos, o Putin e o Trump, já falaram que o aquecimento global é uma farsa. Então, será que eles são mais burros do que nós? Será que nós continuamos acreditando no aquecimento global porque nós somos os bambambãs? Será que eles estão completamente errados? Não, é porque eles têm o poder na mão para afrontar a nova ordem mundial no seu discurso principal, que está contido na Carta da Terra, que é o aquecimento global. Agora, infelizmente, dentro das nossas sociedades cristãs, judaico-cristãs, o aquecimento global dá muito emprego. Tem muita fábrica visando produzir energia limpa, tem muita gente empregada nisso, tem muita gente em pesquisas voltadas a isso, tem muitas famílias que dependem disso. Então, essas pessoas vão ser contra o meu discurso, porque vão perder o emprego. Está entendendo? Mas é preciso colocar numa balança as vantagens e desvantagens dessa perda, não do emprego, mas da consciência do emprego. Pode continuar no emprego, mas com a consciência de que ele não foi criado por nosso bem. Isso tem que ser colocado numa balança, porque o aquecimento global é uma forma de paralisar o desenvolvimento das nações menos desenvolvidas e também das desenvolvidas. Com que objetivo? Com o objetivo da formação de um poder totalitário global sob a égide da nova ordem mundial, cujo instrumento é a ONU. Então, se a gente perceber que mesmo inconscientemente, mesmo com toda a boa vontade do mundo, mesmo com o nosso cristianismo, nós somos instrumentos de um projeto maléfico, a gente pode até prosseguir nele, porque o nosso emprego depende disso. Mas conscientemente, saiba que nós estamos enterrando o futuro da nossa sociedade. Então fica aí a importância da gente escolher bem os nossos candidatos nesse ano. Vocês estão acompanhando o Decálogo desde do primeiro item da nossa primeira entrevista, e acho que fica bem claro que existe uma série de armadilhas que estão tentando instalar na nossa sociedade, no nosso pensamento, na nossa consciência, que são muito acima daquilo que nós poderíamos imaginar, que é a nova ordem mundial, que é a tentativa de destruição da sociedade judaico-cristã para se criar uma nova sociedade globalista. E essa sociedade é toda aprisionada na mão de muito poucas pessoas, que são as que vão deter o poder. Portanto, todos nós estamos sendo vítimas de mentiras, estamos sendo vítimas de uma tentativa de aprisionamento global. São mentiras que são contadas para o Brasil, para os Estados Unidos e para todos os países. E o mundo está caindo nessas historinhas. O mundo está entrando para todos os ismos, aceitando esses ismos como bacaninhas, como descoladinhos. E não é descoladinho, não. É descolado, sim, dos nossos interesses, da nossa sobrevivência futura e da nossa liberdade. É isso. Completamente isso. Completamente isso. Então, Fernando, nós estamos chegando ao final da nossa série do Decálogo de Honra, e eu queria deixar patente que nós temos uma janela azul aberta. Tudo isso pode ser modificado.
Como eu dei exemplo do aquecimento global e da defesa do meio ambiente, ela não está no ar. Quer dizer, o meu neto não sente o cheiro do aquecimento global, mas as nossas leis estão sendo feitas com base nele. As nossas leis estão sendo feitas para tornar verdadeiro o aquecimento global antropogênico, o que é uma grande mentira. E qual é a importância da gente citar isso, especificamente isso, no Decálogo de Honra? É porque nós vamos eleger quem faz as leis. E essas pessoas têm que estar conscientes de que leis modificar, que leis substituir e que leis fazer. Eu queria te dizer que foi um prazer, uma honra ter sido escolhido por você para estar gravando o Decálogo de Honra, para estar tentando ajudar a nossa sociedade a ter um pouco mais de informação sobre o risco que nós estamos correndo e sobre a necessidade que nós temos nesse momento de fazer a melhor escolha da nossa vida. Não podemos nesse ano nos abster de ir às urnas. Lembrem-se sempre, o lado do mal não perde a fila da urna. Quem perde somos nós, que acabamos achando que é menos importante ir para as urnas porque é melhor ir para Búzios, é melhor ir para a região da Costa Verde ou fazer qualquer outra coisa que não votar. Muita gente está descrente na política, mas nesse momento não há mais espaço para descrença. Só pode existir espaço para a nossa luta pelo bem, o espaço para a nossa reflexão e a nossa escolha, pois a nossa escolha esse ano definirá de maneira importantíssima o nosso futuro, o futuro dos nossos netos e dos nossos filhos e dos nossos netos. Faça você a sua parte, pesquise. Como o Enio já disse, a informação está toda aí, está toda na internet. Não se deixe ser enganado. Vem muito lobo em pele de cordeiro. Vem muito lobo em pele de cordeiro. Vem muita novidade que não tem nada de novo, porque vem enraizado nos velhos preceitos, nos velhos paradigmas, mais uma vez tentando nos enganar com carinhas, rostinhos novos. O que nós temos que fazer é de verdade pesquisar e exigir dos nossos candidatos posições firmes, posições contundentes na valorização da nossa vida, na valorização da nossa cultura e no resgate dos nossos princípios básicos humanos e principalmente na nossa cultura judaico-cristã. Não vote em quem defende os ismos, pois essas pessoas certamente não lutarão pelo seu bem e pelo bem da sua família. Desculpa ter ido tão longe, mas é que depois de fazer o decálogo, dessa oportunidade que o Senhor me deu, a gente percebe o quão perto de ser enganada a nossa sociedade está. Esteve, está. Mas não esqueça da mão de Deus.